Senhoras e senhores, bom dia a todos. Solicito ao seu secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador presidente João Fernandes. Presente. Vereador Alan Teixeira. Presente. Vereador André Luiz de Menezes. Presente. Vereadora Carla Maria Sassi de Miranda. Vereador Carlos Aparecido da Silva. Presente. Vereador Darcy José de Souza. Vereador Divino Pereira. Presente. Vereador Francisco Paulo da Silva. Vereador José Geraldo de Almeida, justificado. Presente. Vereador José Lúcio de Souza Barbosa. Presente. Vereador Pedro Américo de Almeida. Presente. Vereador Sandro José dos Santos. Justificado. E vereador Fernando Bandeira, presente. Acorde, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a 77ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. Sob a proteção de Deus e em nome do povo lafaiense, iniciamos nossos trabalhos. Solicito do seu secretário, vereador Washington, que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 76ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, realizada dia 24 de novembro de 2020, nesta cidade de Conselheiro Lafayette, Estado de Minas Gerais, no Palácio do Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador presidente João Paulo Fernandes Rezende. Às 8 horas, na Sala das Sessões, com a presença de 11 vereadores, justificadas as ausências dos vereadores José Geraldo de Almeida e Sandro José dos Santos, nos termos do disposto no artigo 54, parágrafo 1º, combinado com o artigo 56, inciso 1 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. O senhor presidente declarou aberta a sessão. Expediente, ofício do Executivo Municipal, encaminhando resposta às indicações de números 145 e 148 a 156 de 2020. Ofícios do Executivo em resposta aos requerimentos de números 176, 183 e 190 de 2020. Leitura de pareceres da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Saneamento Básico ao projeto de lei número 035 de 2020 e de Serviços Públicos da Administração Municipal, Política Urbana e Rural ao projeto de lei número 038-E de 2020 e ao projeto de lei complementar 07 de 2020. Comunicado de número 083 de 2020, informando aos membros da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos que os projetos de leis número 025-E de 2020 e 028-E de 2020 já se encontram à disposição para parecer e que o prazo regimental para o mesmo é de 7 dias. Comunicado número 084 de 2020, informando aos membros da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos que o projeto de lei número 035 de 2020 já se encontra à disposição para parecer e que o prazo regimental é de 10 dias. Comunicado número 085 de 2020, informando aos membros da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos que o projeto de lei complementar 007 de 2020 e o projeto de lei número 038-E de 2020 já se encontram à disposição para parecer e que o prazo regimental é de 10 dias. Palavra franca. Dela fez uso o vereador Francisco Paulo da Silva. Ordem do dia. Aprovados em primeira e única discussão e votação, os projetos de leis número 029 e 032 de 2020. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 26 de novembro, às 8 horas. Para constar, foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora e demais vereadores presentes. A discussão ata. Não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada a ata, segue as assinaturas.
Passaremos ao expediente. Indicação número 176, 2020. Necessidade de realização de melhoria no escoamento, desvio de água pluvial na rua Floriano Lopes Franco, bairro Carijosa, esquina com a rua Cataguases. Tal demanda é necessária devido à invasão constante de água da chuva nas casas da rua Cataguases, gerando prejuízo aos moradores. As intervenções realizadas no local não foram suficientes para sanar o problema. Vereador Alan Teixeira de Carvalho. Isso aí, vereador. Interfere na minha. Isso aí, Alan. Lá não tem vereador. Parecer da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos ao projeto de lei número 035 de 2020. Relatório. A excelentíssima senhora vereadora Carla Maria Sastre Miranda, através da prerrogativa que lhe se assiste, a lei orgânica deste município e o regimento interno desta casa, protocolou junto à secretaria desta casa o projeto de lei que institui no município de Conselheiro Lafaiete a Semana Municipal de Conscientização e Combate às Zoonoses e dá outras providências. No âmbito da Câmara Municipal, o projeto tomou a forma do projeto de lei 035 de 2020. A nobre vereadora justificou a esta casa a proposta legislativa folhas 3 e 4. Segundo determinação regimental, a douta procuradora da Câmara Municipal analisou o referido projeto e exaurou seu parecer às folhas 8 a 10. Após o referido parecer ser lido em plenário, os autos do projeto de lei foram encaminhados às comissões de Legislação e Justiça, que apresentou o respectivo parecer às folhas 12 e 14, sendo que a comissão apresentou emendas e não apresentou substitutivos ao projeto. Em seguida, o projeto foi analisado pelas comissões de Serviços Públicos, Administração Municipal, Política Urbana e Rural, que apresentou o respectivo parecer às folhas 16 e 17, sendo que a comissão não apresentou emendas ou substitutivos. Posteriormente, o projeto foi analisado pelas comissões de Saúde, Meio Ambiente e Saneamento Básico, que apresentou o respeitável parecer às folhas 19 e 20, sendo que a comissão não apresentou emendas ou substitutivos. Os autos do projeto de lei estão para a Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos emitir seu parecer. É o relatório sucinto. O presente projeto quer dispor sobre a criação no âmbito do município da Semana de Conscientização e Combate às Zoonoses, com o objetivo de contribuir para o enriquecimento do conhecimento científico referente às zoonoses, divulgar a atividade da área, discutir os problemas da área e ter uma programação para a área. A nobre vereadora justificou o projeto afirmando ter relevância para a sociedade e para o município. Pois bem, nos termos do artigo 89, inciso 3º do regimento interno desta Casa, compete à Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos analisar a admissibilidade orçamentária e financeira, que enfatiza a compatibilidade da proposição com as leis orçamentárias e diretrizes orçamentárias, a existência de dotação orçamentária e a disponibilidade de recursos para a execução das medidas decorrentes deste projeto. O projeto de lei, em análise, não irá gerar despesas de forma direta à administração pública, pois quer apenas criar a Semana Municipal de Conscientização e Combate às Zoonoses. Portanto, no que tange a criação desta lei, em comento, não tem óbice orçamentário e financeiro que impeça a votação do projeto de lei pelo plenário desta Casa. Ante o exposto, do ponto de vista orçamentário e financeiro, não existe qualquer impedimento para que o projeto de lei em análise seja levado para o plenário desta Casa, sendo que caberá aos nobres vereadores votarem o mérito deste projeto, mas a comissão opina pela aprovação. Vereadores Alan Teixeira, André Luiz e Pedro Américo. Deus santo. Parecer da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos aos projetos de lei complementar número 007 de 2020. O excelentíssimo senhor vereador Pedro Américo de Almeida, através da prerrogativa que ele se assiste,
a lei orgânica deste município e o regimento interno desta casa, protocolou junto à secretaria desta casa o projeto de lei que altera a lei número 865, de 27 de novembro de 1967, que institui o Código de Posturas do município de Conselheiro Lafaiete. No âmbito da Câmara Municipal, o projeto tomou a forma do projeto de lei complementar 007 de 2020. O nobre vereador justificou a esta casa a proposta legislativa a folha 3. Segundo determinação regimental, a douta procuradora da Câmara Municipal analisou o referido projeto e exaurou seu parecer às folhas 8 a 11. Após o referido parecer ser lido em plenário, os autos do projeto de lei foram encaminhados às comissões de Legislação e Justiça, que apresentou o parecer à folha... Não tem. Sendo que a comissão apresentou emendas e não apresentou substitutivos. Posteriormente, o projeto de lei foi analisado pelas comissões de Serviços Públicos e Administração Municipal, Política Urbana e Rural, que apresentou o respectivo parecer às folhas, sendo que a comissão não apresentou emendas ou substitutivos. Os autos do projeto de lei estão para a Comissão de Economia, Finanças e Tributação e Orçamentos emitir seu parecer. O presente projeto, que altera a lei número 865, de 27 de novembro de 67, que institui o Código de Posturas do município de Conselheiro Lafaiete, sendo que o nobre vereador justificou que o objetivo do presente projeto é proibir uma prática que tem se tornado comum em nosso município, consistente no abandono irregular de fios, principalmente pelas empresas operadoras de internet e telefonia. Muito bom, vereador. Afirma que o projeto é fruto de uma demanda social, nos termos do artigo 89, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. Compete à Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos analisar a admissibilidade orçamentária e financeira, que enfatiza a compatibilidade da proposição com as leis orçamentárias e diretrizes orçamentárias, a existência de dotação orçamentária e a disponibilidade de recursos para a execução das medidas decorrentes deste projeto. O projeto de lei em análise não irá gerar despesas de forma direta à administração pública. Portanto, no que tange à alteração do Código de Posturas em comento, creio que não tem óbice orçamentário e financeiro que impeça a votação do projeto de lei pelo plenário desta Casa. Ante o exposto do ponto de vista orçamentário e financeiro, não existe qualquer impedimento para que o projeto de lei em análise seja levado para o plenário desta Casa, sendo que caberá aos nobres vereadores votarem o mérito deste projeto, mas a comissão opina pela aprovação do ponto de vista orçamentário e financeiro. Vereadores Alan Teixeira e vereador André Luiz de Menezes. Parecer da Comissão de Economia, Finanças, Tributação, Orçamentos ao projeto de lei número 038-E de 2020. O excelentíssimo senhor prefeito Mário Marcos Leão Dutra, através da prerrogativa que ele assiste à lei orgânica deste município, o regimento interno desta Casa, protocolou junto à secretaria desta Casa o projeto de lei que fixa os feriados municipais para o ano de 2021 e dá outras providências. No âmbito da Câmara Municipal, o projeto tomou a forma do projeto de lei 038-E de 2020. O nobre prefeito justificou a esta Casa a proposta legislativa a folhas 3. Segundo determinação regimental, a douta procuradora da Câmara Municipal analisou o referido projeto e exaurou seu parecer às folhas 5 e 6. Após o referido parecer ser lido em plenário, os autos do projeto de lei foram encaminhados às comissões de Legislação e Justiça, que apresentou o parecer às folhas 8 e 9, sendo que a comissão não apresentou emendas ou substitutivos. Posteriormente, o projeto foi analisado pelas comissões de Serviços Públicos de Administração Municipal, Política Urbana e Rural, que apresentou o respectivo parecer às folhas 11 e 12, sendo que a comissão não apresentou emendas ou substitutivos. Os autos do projeto de lei estão para a Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos emitir seu parecer. É o relatório sucinto. O presente projeto de lei quer fixar para o ano de 2020 os feriados municipais, observando os limites da legislação federal. O nobre alcaide, em sua justificativa, afirma que as datas estipuladas no projeto de lei já fazem parte do calendário municipal. Nos termos do artigo 89, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, compete à Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos analisar a admissibilidade orçamentária e financeira,
que enfatiza a compatibilidade da proposição com as leis orçamentárias e diretrizes orçamentárias, a existência de dotação orçamentária e a disponibilidade de recursos para execução das medidas decorrentes deste projeto. Ante o exposto, do ponto de vista orçamentário e financeiro, não existe qualquer impedimento para que o projeto de lei em análise seja levado para o plenário desta Casa, sendo que caberá aos nobres vereadores votarem o mérito deste projeto, mas a comissão opina pela aprovação. Vereadores Alain, André e Pedro Américo. Comunicado... Comunicado número 086 de 2020. Comunicamos aos membros da Comissões de Legislação e Justiça, vereadores Pedro Américo, Sandro José dos Santos, Fernando Bandeira, e de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos, vereadores Alan Teixeira, Pedro Américo e André Luiz, que é o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais relativo às contas do município de Conselheiro Lafaiete, referentes ao exercício de 2018, já se encontra à disposição das comissões para parecer, é que o prazo regimental para o mesmo é de 30 dias, conforme dispõe o artigo 306 do Regimento Interno. Comunicamos também que o parecer é conjunto nos termos do parágrafo 1º do artigo 306 do Regimento Interno, é que o parecer relacionado já foi previamente analisado pela Procuradoria do Legislativo. Moção 04 de 2020. Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do disposto no artigo 197 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, a presente moção de aplauso à Irmandade Santo Antônio pelos seus 150 anos, vereador Sandro José dos Santos. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador infracionado, requer de Vossa Excelência, ouvida a Casa, que determine a inserção em ata de votos de pesar pelo falecimento da senhora Jandira Ramalho de Souza. Requer ainda que se comunique à família, na pessoa do senhor Joaquim Pereira de Souza, filhos e demais familiares, com endereço à Praça Santo Amaro, número 17, Queluzito, Minas Gerais, CEP 36424. Vereador Sandro José dos Santos. É encerrado o expediente, senhor presidente. Estão inscritos vereadores Lúcio, João Paulo, Chico Paulo, Pedrinho, Washington. Cada vereador tem um prazo de 3 minutos. Com a palavra, vereador Lúcio. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, público presente, bom dia. Bom, hoje eu vou ocupar essa tribuna aqui para falar de uma preocupação que eu tenho, né? Não é como vereador, né? Mas é como brasileiro mesmo. Infelizmente, o que vem acontecendo no Brasil hoje é uma coisa muito triste, e principalmente uma questão que eu vejo muito hoje é o abandono que várias pessoas doentes estão tendo por parte do INSS. Conheço várias pessoas que estão tendo seus benefícios cortados, pessoas doentes não conseguem trabalhar e simplesmente são cortados e aí a pessoa entra na justiça. Pessoas têm 1, 2 ou mais anos na justiça e nunca vem uma resposta e, se não fosse ajuda de família, estariam passando fome. Então, é uma situação muito difícil, que se agravou muito nesse governo do presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, pessoas têm que ficar muito atentas com essas votações de pessoas que prometem uma nova política, lembrando que o novo pode ser melhor, pode ser pior também. É o que acontece hoje, infelizmente, pessoas que acreditaram que poderiam ter uma nova vida, uma melhoria de vida, e estão abandonadas. As reformas, todas que nós estamos vendo, estão piorando, estão cortando direitos de trabalhadores adquiridos, né, com uma luta de anos e anos, estão sendo cortados. Reforma trabalhista, péssima para os trabalhadores, não tem nada de bom. Reforma da Previdência, não cortou benefício de ninguém, de pessoas que precisavam ser cortadas, só cortou benefício de pessoas pobres. Aumentou o tempo de serviço, quer dizer, então, infelizmente, temos que ficar atentos às eleições de deputados, os vereadores eleitos, reeleitos, têm que
ficar sempre em contato com os deputados que o representam para tentar, né, fazer alguma coisa, fazer chegar até o presidente e o ministro Paulo Guedes, que só fala em privatizar, quer vender o nosso Brasil. Quer dizer, infelizmente, o que a gente vê hoje no Brasil é muito triste e depende do povo para voltar no caminho certo, né? Mas essa questão do INSS é preocupante. Eu conheço várias e várias pessoas que estão abandonadas, que tiveram benefícios cortados, pessoas não conseguem ficar de pé, pessoas doentes que não estão passando fome porque estão morando na casa de parentes e os parentes estão comprando os remédios e alimentação para essas pessoas. Mas isso eu acho que merecia ser falado com deputados, com senadores, para chegar até o presidente, que realmente é uma coisa absurda que está acontecendo com essas pessoas que estão abandonadas pelo INSS. Só isso, bom dia. Com a palavra o vereador João Paulo Fernandes. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, público presente, bom dia a todos. Senhor presidente, terça-feira nós estivemos reunidos com o prefeito Mário Marcos, pedindo melhorias no PSF do bairro Carijós, porque, né, nas andanças da campanha, o bairro Carijós, o maior problema foi o PSF, a população reclamando do PSF. Então nós estivemos com o prefeito para que pudesse melhorar o PSF. Pedimos mais materiais, alguns estão em falta. Médico que estava em falta também, ele já prometeu a partir de semana que vem um médico, pelo menos 2 vezes por semana, porque está com dificuldade de contratar médico. Já foi aberto esse ano mais de 5 processos seletivos e não consegue os médicos que faltam. Então a gente pede ajuda ao prefeito, aos médicos aí, que a população está precisando de médicos. Os PSFs estão ficando sem médico, mas o cara chega aqui e ganha R$6.000, vai para Itaverava ganha 17, Congonhas 12, então fica difícil de contratar médico, né? Mas a gente pede ao prefeito uma maneira de aumentar esse salário dos médicos aí, porque a população está carente na saúde. Outro assunto, senhor presidente, eu venho aqui pedir à população de Conselheiro Lafaiete. Estamos nos aproximando do Natal. Esse ano foi um ano muito difícil para o comércio, muito difícil mesmo. Muitos fecharam as portas, outros estão sobrevivendo, só Deus sabe como. Então eu venho pedir à população, façam suas compras de Natal no comércio de Conselheiro Lafaiete. Muita gente gosta de ir a Belo Horizonte. Vamos priorizar esse ano Conselheiro Lafaiete. O nosso comércio precisa dessa nossa ajuda. É o maior gerador de tributos para o município, um dos maiores geradores de emprego no município. Então a gente pede à população que tenha essa consciência e ajude o comércio a sobreviver. Outro assunto, senhor presidente. A gente recebeu notícia aí que, infelizmente, hoje os ônibus não estão rodando, né? Mais uma vez, a nossa aviação presidente deixando a população na mão. Aí eu faço uma pergunta para vocês. E aí? Como que fica? Trabalha o dia que quer, o horário já não cumpre mesmo, já estava fazendo horário de feriado desde fevereiro, desde abril que começou a pandemia, horário de feriado, de domingo, e não voltou ao normal, prejudicando os trabalhadores. Nós chegamos ao cúmulo do supermercado BH, lá na saída da Santa Efigênia, tem que mudar o horário de fechar, porque o ônibus não atendia os funcionários tinham que ir embora a pé. Então, o supermercado, para a segurança dos funcionários, começou a fechar mais cedo. Nós chegamos a esse cúmulo. Então, prefeito, nós somos parceiros do mesmo partido, mas ano que vem, 2021, é o ano de renovar o contrato da aviação presidente.
E nós não podemos aceitar essa empresa mais, não. Não podemos. A gente tem que abrir uma licitação, alguma coisa tem que ser feita. Continuar da maneira que está, a população não aguenta mais. Não aguenta. Então, ano que vem é o ano da gente jogar pesado com isso. E para concluir, senhor presidente, como eu já cumprimentei todos aqui, né, pela reeleição, hoje o vereador Santos está de volta, estava de atestado, também gostaria de cumprimentá-lo pela vitória, vereador. A gente sabe da sua luta, do seu trabalho, e a gente deseja sucesso nos próximos 4 anos, que, como eu disse, seu sucesso será o sucesso da casa. Bom dia a todos. Com a palavra, o vereador Chico Paulo. Bom dia para todos e para todas. Olha, muita gente encontra comigo, Chico Paulo, você perdeu a eleição. Eu não perdi, não. Quem perdeu a eleição é 1.200 famílias que estão esperando casa na escola. Quem perdeu a eleição, igual aquela dona que veio aqui ontem, veio aqui terça-feira, que estão querendo despejar ela. Estão querendo passar o trator em cima dela. Aqueles, quase 50 famílias, lá na rua, lá no bairro Siderúrgico, que não conseguiram resolver. Porque eles perderam a eleição. E para mim é o seguinte, o homem ele pode perder a eleição, pode perder o mandato, ele pode perder o emprego, ele só não pode perder o caráter. Isso ele não pode perder. Viu? Isso aí ele não pode perder, o caráter ele não pode perder. Mesmo para perder a eleição, ele pode perder emprego, mas o caráter ele não pode perder. Isso que eu não perco, que eu nunca perdi. Porque eu perdi, eu fui vereador de 97 a 2000, em 2000 eu perdi. Eu voltei em 2016. Por quê? Porque eu não perdi meu caráter. A eleição você pode perder. Eu vou contar para vocês uma coisa aqui, curtinha aqui. Tinha um cidadão que ele perdeu o emprego. Perdeu o emprego, aí ele começou a vender as coisas. Vendeu o fogão, vendeu o guarda-roupa, começou a vender tudo. Tudo que tinha foi vendido. Depois, não pôde pagar aluguel, foi morar debaixo de uma árvore. Mas não perdeu o caráter. Foi morar debaixo de uma árvore com a família dele, cuidando da família dele. Né? Com a família dele debaixo de uma árvore, mas cuidando da família dele. Então o caráter não perdeu. Então o que o homem não pode perder nunca é o caráter. O resto ele pode perder tudo. Não pode perder a vida também, senão, né, não tem sentido. Mas o que não pode perder é o caráter. Aí eu falo para eles, ó, eu não perdi não, meu filho, eu ganhei. Eu ganhei, porque agora eu vou cuidar da minha vida e vou cuidar da minha família. Então, eu ganhei. Eu não tenho que sair mais para vir para aqui, né? Para vir para aqui cuidar né, da vida dos outros. Eu vou cuidar da minha, né? É isso. Porque eu vou falar com você uma coisa. Eu tinha uns 12 anos e eu fui pôr uma cangaia no burro, coisa. E quando eu fui apertar a barrigueira dele, ele me deu um coice. Eu passei a mão no rei comprido que eu tinha com o pau mulato e fui bater na perna dele. O cara, não senhor, não faz isso não, Chico. Faz isso não. Está vendo aquela cuia ali? Pega em de mim e dá para ele. E eu falei, esse filho da puta quebrou minha perna, não vou dar mim para ele. Rapaz. Não, dá o mim para ele. Não é que eu peguei a cuia, enchi de mim e dei para ele. Você acredita que esse burro ele podia estar onde que for, depois eu ia no passo buscar a criação, ele levantar a cabeça, me vir e vir encontrar comigo, achando que eu tinha uma cuia de mim para ele. Né? Então eu aprendi isso aí. Quando o cara te dá um coice, você dá uma cuia de mim para ele. Então as pessoas que fazem mal para mim, igual fizeram nessa eleição aqui, né? Que eu não vou citar o nome, mas foi do meu partido, gente, porque mau caráter tem para todo canto, né? Mau caráter tem para todo canto. Se tem uma pessoa que eu defendo o Lula, defendo a Dilma, defendo o Zé Disseu, defendo o Genuíno, porque eu conheço eles. Porque o Genuíno não é o Genuíno que o PSDB inventou. O Zé Disseu não é o Zé Disseu que o PSDB inventou, e a Rede Globo, e a Lava Jato, a Vaza Jato. Né?
E o Lula não é o Lula que eles inventou, é o Lula que eu conheço. As pessoas que eu conheço têm caráter. Por isso que eu vou desfiliar do PT, mas vou continuar votando no PT, vou continuar sendo PT, vou ser lulista. Certo? Por causa disso. Porque eu conheço a pessoa, por isso que quando às vezes alguém fala mal de alguns companheiros aqui, alguns colegas aqui, eu defendo. Não, pessoa não é isso que você está falando. Porque a pessoa tem que ser justa. Né? Mesmo sendo adversário político, você não deve né? As pessoas não é isso que você está falando. Quantas vezes eu defendi o Mário Marcos na rua? Não, o Mário Marcos não é a pessoa que vocês estão falando. Ele é gente, como pessoa, é gente boa. Uma pessoa, você não pode confundir a pessoa com o político. Você tem que separar a pessoa do político. Ele é uma pessoa boa, só que, né, ele aprendeu a fazer política do jeito desses políticos velhos de centenário aí. Quem está do lado dele ali é político centenário. Aí já acostumou a fazer aquela política com a máquina. Se não usar a máquina, não tem jeito. Né? Igual foi usada a máquina. Né? Igual eu vi o colega, nosso presidente, falando aí, da empresa aí. A empresa toda a vida já teve chance dessa empresa sair daqui. Já era para ter 2, 3 empresas aqui, mas nunca foi possível. Porque na hora que estava engatilhado, entrou outro prefeito que alongou o contrato dela. Então, tem jeito. Então é assim. Então, tu tem que ter coragem. Se você preocupar, mas se eu fizer isso aqui, eu vou perder a eleição, aí vai ficar assim a vida toda. As pessoas preocupam, não, se eu fizer isso, eu vou perder a eleição. Se eu falar que o vereador precisa de melhorar a situação dele aqui, eu vou perder a eleição, aí vai ficar toda a vida assim. O vereador vai ficar toda a vida assim. O que o vereador faz aqui? Vereador, teve um vereador aí, eu peguei um Uber, e um vereador falou, e o cara do Uber falou para mim, Chico Paulo, tudo bem? Beleza? Não deu não. Mas eu tive com um vereador aí, e ele falou que agora eles vão deitar e rolar lá, que eles elegeu, o vereador fulano de teu, eles podem deitar, mas rolar eles não vai não, porque quem manda na Câmara não é vereador. Vereador aqui não manda nada, vereador só cumpre aí os mandados aí. Até hoje nós não conseguimos fazer uma reunião dos vereadores aqui sem ser interrompido. Não conseguimos fazer. Nenhuma. Então quem manda na Câmara tem... Vou falar para vocês uma coisa, tem um vereador aí, que ele quase perdeu a casa dele aí, porque ele foi tentar mudar o modo dessa Câmara aqui. Aí... armaram em cima dele aí, quase que perdeu a casa dele. Vou falar até o nome, é o Benedito Laporte. Conversa com ele para vocês verem. Que ele tentou mudar. E não muda. Porque aqui, vereador aqui vive debaixo de chicote de capitão de mato. Então, para mim, eu perder a eleição foi a melhor coisa que foi. Primeiro, quando você é candidato, mas não pretendo mexer mais com isso. Primeiro, quando tem idade para isso, não tem saúde para isso. Mas... não vou abandonar minha luta, não. Eu vou ficar aí de olho, vou ficar de olho. E que uma coisa que eu tenho que agradecer muito a Deus é que Ele diminuiu a forma de eu andar, mas não diminuiu a minha memória. Ele não mexeu na minha memória e não mexeu na minha voz para me falar. Ele me deu condições de eu falar para isso. É para mim continuar falando. E eu vou continuar falando. Agrada um, agrada o que não agrada, mas eu vou continuar falando. A minha voz ninguém tira. Isso Deus me deu. E quando eu fui candidato, quando eu fui candidato à reeleição, na verdade não era para me ter sido mesmo, não. Aí eu falei assim, gente, aí os meus meninos, pai, vai ser difícil para você até fazer campanha. Falei, meu filho, está na mão de Deus. Ele vai dar o melhor para mim. E o melhor que ele deu foi isso, para me cuidar da minha vida. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Pedro Américo. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, pessoal presente aí, um bom dia a todos. É que eu estou vendo a fala dos companheiros, dos vereadores aqui, a gente não tem como esconder, né? A realidade do Brasil, que as coisas estão só piorando, né? Você vê quantas pessoas aí passando dificuldade, né? Na questão da saúde, mesmo até na questão da alimentação, trabalho,
tudo. A gente está vendo aí que tem gente aí que precisa de ser encostado pelo NPS, não tem condições, e o governo manda, e o NPS manda eles trabalhar, né? E o governo, você vê que na época do PT, eles davam ajuda aos outros meses, Bolsa Família, não sei o quê, não era 100%, mas tinha os critérios, né? Por exemplo, Bolsa Escola, o menino tinha que estar indo na escola, não é isso? Hoje, o governo está dando dinheiro para as pessoas, muitos não têm necessidade de receber, às vezes uns que precisam receber não recebem, mas tirando nas costas dos trabalhadores, né? E muita gente está elogiando, falando que está certo, né? Não tem critério para ajudar as pessoas. E quem precisa mesmo está ficando abandonado, né? Falando que tem que ajudar, tem, mas da forma correta. Está ajudando de qualquer jeito, e a qualquer momento, como não está tendo um controle, vai cortar tudo, né? Aí que vai ficar pior ainda, né? O vereador João Paulo falou que também da questão dos PSF, a gente tem muitas reclamações dos PSF, sim, João Paulo. É questão de médico, medicamento aí faltando, a conserva dos locais, o PSF está precisando às vezes falta bebedouro, falta luz, falta pintura, mofo, muita coisa que está faltando. Mas a questão que eu vou falar aqui mesmo, eu pensei em falar, eu conto com o apoio de todos os companheiros vereadores, é do nosso amigo, companheiro Geraldo Lafayette, né? Ele foi o melhor secretário de Cultura que teve, que eu conheço, não fez politicagem em momento algum, devido a ter sido o secretário de Cultura, eu acho que prejudicou a eleição dele, que as pessoas não entenderam, né? Falou que ele tinha que ser vereador, e hoje ele está com os problemas de saúde, né? Ele vai sair dessa, se Deus quiser, ele vai ficar bem, mas pediu o prefeito que deixa ele continuar sendo secretário de Cultura, né? Ele é competente, ele ajudou muito esse governo, ele foi prejudicado, né? E ele, para Lafayette, vai ser muito bom. E ele gosta do que faz. Eu tenho certeza que ele gosta. E que, se for necessário, nós, vereadores, fazer um ofício, um requerimento, nós assinar, pedir o apoio de todos vocês aí, para pedir o prefeito que deixe ele continuar lá. Como que ele gosta de fazer o que ele faz, e muito bem feito. E ele pode até estar precisando, não sei a situação dele financeira, não sei, né? Mas só dele trabalhar com amor, igual ele trabalha, com boa vontade, e no período que ele foi secretário, e foi vereador com nós aqui também, eu desconheço alguma coisa que ele fez, mal feito, de politicagem, né, que muitos usam para fazer politicagem, igual às vezes tinha pessoa lá na prefeitura, e tem ainda, não vou citar nome, ele usou o poder para ser beneficiado, né? E com isso prejudicou até o próprio prefeito. E eu já dando material da prefeitura para os outros, né? E a gente sabe, e eu já, Lafayette, em momento algum, você não viu reclamação nenhuma dele, né? A gente pede o prefeito, se possível, deixa ele continuar como secretário de Cultura, é bom para todo mundo, é bom para o município, para todo mundo, que não tem outro para ser melhor que ele, não desprezando que outras pessoas têm competência, mas igual o Geraldo Lafayette eu desconheço. Aí nós vereadores vamos conversar e ver o que pode ser feito, se nós podemos ajudar ele e estar ajudando o município também. Muito obrigado, bom dia a todos. Com a palavra, vereador Washington Fernando Bandeira. Senhor presidente, nós vereadores, funcionários dessa casa, por presente, meu amigo Dé aqui, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Não poderia deixar de fazer uso da tribuna. Vou ser um pouco repetitivo, que é a última fala minha, uma das falas que eu usei na tribuna semana passada, vai ser repetida, para falar sobre a agência do INSS da nossa cidade. Eu estou vivenciando isso, o vereador Alan também, creio eu, que deve estar vivenciando isso lá dentro do seu escritório, vereador Alan. Só ontem, nós marcamos há umas 6, 7 perícias. A data já é longe. Marcamos ontem, se eu não me engano, não sei se foi 25 ou 27 de janeiro. Olha para você ver, nós estamos em 25 hoje, né? De novembro, 26 de novembro hoje. Daqui 2 meses, além dessas pessoas terem que esperar
como que elas vão se manter, como elas vão alimentar, porque até lá vai ficar, porque a empresa paga 15 dias só da suspensão do contrato lá, né, da perícia. E aí tem que esperar esse tempo todo para a pessoa poder fazer a perícia. E vou além, as perícias não estão sendo feitas aqui em Conselheiro Lafaiete, não. Estão sendo feitas em Barbacena. Uma senhora me relatou que não tinha condições financeiras de ir até Barbacena, não tinha dinheiro para pôr gasolina ou para pagar a passagem de ônibus, e aí teve que contar com a ajuda de amigos que ajudaram lá, pegou o carro, levou ela até Barbacena, e chegando lá, isso foi o que a moça me relatou. O médico, eu não sei se ele não foi trabalhar nesse dia, né? Só sei que não fez a perícia. A perícia agendada para tal dia, chegou em Barbacena, o médico não foi, teve que voltar. Então, acho um grande desrespeito com o ser humano. Isso não pode acontecer. E eu não sei por que a nossa agência não está funcionando na parte de perícia. Não dá para entender. Por que Barbacena pode, Conselheiro Lafaiete não pode? Aí a gente tem que julgar a responsabilidade para quem? Governo federal. O governo federal está pisando na bola mesmo. Está feio a coisa. Como eles não sentem na pele a dor do ser humano, do cidadão, fica difícil. Porque já era para o presidente da República ter canetado lá em cima lá e colocar todas as agências que fazem perícia para funcionar, ué. É muito triste você ver relatos de pessoas, volto a falar, com a demora do agendamento da perícia, que é daqui 2 meses ainda, né? As pessoas, como vai se manter, volto a falar, quando a pessoa afasta para o auxílio-doença, 15 dias é pago pela empresa, depois dos 15 dias é a Previdência Social. Momento difícil que nós estamos passando, momento de pandemia, momento econômico difícil, você vai no supermercado, tudo caro. A gente fica preocupado. E eu acho que o governo federal tem que criar vergonha na cara. E começar a olhar isso aí, gente. Começar a olhar isso aí. Isso é coisa que era para ter resolvido ontem. Ontem. São milhares e milhares de brasileiros esperando perícia médica da Previdência Social para ter o seu recurso ali, e vou além, o governo não está prestando favor para ninguém, não. É um direito do cidadão que está ali fichado ali, todo mês é descontado o INSS na folha do empregado e repassado para a Previdência Social. Então cabe agora o governo fazer a parte deles, que é pelo menos tratar as pessoas com mais dignidade, com respeito. É o mínimo que o governo federal pode fazer, é o mínimo. Não vou nem entrar no mérito de pagamento, porque o pagamento é obrigação. Então, senhor presidente, venho a essa tribuna fazer esse desabafo. Eu não sei o que eu vou fazer, eu devo ligar esses dias para o deputado federal, no qual nós trabalhamos juntos, que é o Eros Biondini. Estarei ligando para ele, fazendo um requerimento, ofício, o que for, solicitando que eles possam lá em cima, lá, porque a esfera já foge um pouco da nossa alçada, a esfera é lá em cima, que eles possam cobrar lá do presidente da República, de quem de direito, que possa colocar essas agências para funcionar. Porque muitas pessoas aí passando necessidade, principalmente necessidade alimentar. É muita gente aí com fome. E aí eu volto a falar, esperando a boa vontade do governo, porque se estivesse precisando pelo menos de um favor, tudo bem, mas não é favor, é obrigação que o governo federal tem que cumprir. Então, Deus, já agradeço e um bom dia a todos. Com a ordem, vereador. Quer falar? Quer usar a tribuna, Sandro? Com a palavra, vereador Sandro. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, público que nos assiste. Eu queria, primeiramente, agradecer a Vossa Excelência, né, pelos parabéns. E
Eu sempre acreditei que numa eleição não há vencedor, não há perdedor. Existem eleitos e não eleitos. Essa é a verdade dos fatos, porque o verbo a se conjugar é eleger, não é ganhar ou perder. A gente fica triste porque a gente acompanhou nessa casa durante esses 4 anos o trabalho do vereador Ney, do vereador Alain, do vereador Lúcio, do vereador Chico Paulo, do vereador Darcy, que doaram um pedaço de si, não foi um pedaço da vida não, porque trabalhar aqui como vereador, a gente acaba perdendo um pouquinho da saúde da gente, em cima do sofrimento que a gente tem, senhor presidente. Vossa Excelência falou ali sobre a questão do transporte urbano, o vereador Fernando Bandeira falou sobre a questão do INSS, e a gente falou sobre a questão da saúde, e o que a gente tem sentido, e o que eu senti durante essa eleição foi uma tristeza muito profunda. Foi uma eleição difícil, uma eleição triste, né? Uma eleição onde a gente teve que lutar muito para convencer as pessoas de que existem pessoas boas, como nós 13 que estamos aqui, e tantas outras que não conseguiram se eleger. E que é preciso que a gente acredite. É preciso que a gente ore mais, que a gente reze mais, que a gente se aproxime mais das pessoas. O trabalho dessa casa foi muito bem feito. E aqueles que não foram reeleitos, eu deixo uma mensagem de que não houve perda, muito pelo contrário. Quantas e quantas pessoas tentaram entrar nessa casa e não foram eleitas. E vossas excelências tiveram a oportunidade de entrar e fazer um trabalho bem feito, de dar o melhor que vossas excelências podiam dar. Mas, infelizmente, às vezes, aquilo que a gente tem de melhor para dar não é o suficiente para atender as demandas e as necessidades da população de Conselheiro Lafaiete, porque não depende só do vereador. Depende do prefeito, do governador, do deputado estadual, do deputado federal, do senador, do presidente da República, da Justiça brasileira. É uma complexidade muito grande. Mas nós temos a responsabilidade de sermos o ente político mais próximo do povo. E por isso talvez a gente sofra um pouco mais com a caristia que esse povo passa. Então fica aqui os meus parabéns para aqueles que vão entrar e o meu muito obrigado por vossas excelências que me permitiu participar cada dia aqui dessa Câmara, da experiência e ganhar essa experiência para que a gente possa produzir. A saída de vossas excelências dessa casa não quer dizer que vossas excelências não possam participar do processo. Vossas excelências são e sempre serão parte da vida da história de Lafaiete. Então tem um compromisso. Não é porque não se elegeu que tem que se afastar, não. Eu acho que muito pelo contrário. O conhecimento, a capacidade, a vontade que vossas excelências demonstraram e a dignidade também que o fizeram, tornam vossas excelências tão ou mais responsáveis do que nós que estaremos continuando nessa casa. Eu acho que eu posso falar por aqueles que o ano que vem estarão aqui, juntamente com a gente. Usem desta casa para tudo aquilo que vossas excelências precisarem. Né? Contribuam, não se afastem. Acho que no primeiro momento vem a tristeza, depois vem o alívio, mas não deixem de participar. A gente precisa de gente do bem aqui dentro dessa casa. E a todos o meu muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Passaremos à ordem do dia. Projeto de Lei 036 de 2020,
Altera os incisos 2, 3 e 4 do parágrafo 34, do inciso 14 do parágrafo 60, ambos do artigo 4º, acrescenta os incisos 29 a 30 e artigo 3º, e os incisos ao parágrafo 4º, ambos do artigo 6º, todos da lei número 5.872, de 14 de setembro de 2017, que estabelece o abairramento e as regiões do município de Conselheiro Lafaiete. Em primeira e única discussão e votação, o projeto de lei 36 de 2020. Em discussão? Não havendo que discutir, em votação. Os vereadores que concordam com o projeto permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei, o mesmo segue para a sanção. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura da ordem do dia da próxima sessão. Em seguida, faça a chamada dos senhores vereadores. Moção de aplauso à Igreja Tabernáculo Evangelho de Jesus, Casa da Bênção, pelos 50 anos de sua fundação, destacando-se em nossa cidade ao longo de sua história, pela atuação forte na pregação da Palavra de Deus e na promoção de ações sociais junto à comunidade, recuperando vidas, apoiando as famílias através da pregação, levando todos à fé e à prática dos desígnios da Palavra de Deus. Autoria, vereador João Fernandes. Moção 004/2020. Moção de aplauso à Irmandade Santo Antônio pelos seus 150 anos, vereador Santo José. Projeto de lei complementar 007/2020. Altera a lei número 865, de 27 de novembro de 1967, que institui o Código de Posturas do município de Conselheiro Lafaiete, vereador Pedro Américo. Projeto de lei 035/2020. Institui no município de Conselheiro Lafaiete a Semana Municipal de Conscientização e Combate às Zoonoses e dá outras providências, de autoria da vereadora Carla Sassi. Projeto de lei número 038/de 2020, fixa os feriados municipais para o ano de 2021 e dá outras providências, de autoria do vereador do Poder Executivo. Vereadora presidente Carla Sassi. Presente. Vereador Alain. Vereador André Luiz. Vereador Carlos Aparecido. Vereador Darcy. Vereador Divino. Vereador Francisco Paulo. Vereador João Paulo. Vereador José Geraldo. Justificado. Vereador José Lúcio Souza Barbosa. Presente. Vereador Pedro Américo de Almeida. Presente. Vereador Santo José dos Santos. Presente. E vereador Fernando Bandeira, presente. Encerrada essa sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima terça-feira, dia 1º de dezembro, às 8 horas. Um bom dia a todos.